Muito bem, senhores, muito bom dia a todos vocês. Vamos começando mais uma edição do nosso programa, do nosso Hora do Agro. Vocês viram aí já na chamada, na vinheta de abertura do nosso programa, um agradecimento aos nossos patrocinadores, aqueles que nos ajudam a fazer este sonho acontecer. No oferecimento Nutripura, Céu Agro, Fertimig, Ato Sementes, Grupo Botuverá, Mega Gráfica. Estamos no ar, estamos ao vivo e a cores também, porque estamos também ao vivo lá no nosso Instagram. Nos siga aí, @programa Hora do Agro. Vamos lá, você nos ouve no rádio, nos assiste no Instagram, nos ouve lá também na plataforma. Já segue, já deixa o seu comentário e vamos com tudo. Vamos pra cima, para mais uma edição. Na bancada eu, Robson Moraes, hoje de volta, Newton Mendonça aqui conosco, fazendo a técnica em mais uma semana, Silas Davis aqui na produção audiovisual e o companheiro de sempre, de todas as horas, doutor Leonardo Rezende. Bom dia, doutor, como vai? Bom dia, Robson, bom dia para nossa audiência, bom dia, Silas, bom dia, Newton. Sentimos falta aqui hoje do nosso amigo Gino Rondon. Gino, para quem nos acompanha sempre, aquela voz marcante do Gino aqui na mesa. O Gino está internado, gente. E eu gostaria de pedir para vocês as orações, que vocês dediquem um tempinho de vocês para desejar, para direcionar boas energias para ele, suas orações, cada um na sua religiosidade, que faça uma prece para o Gino, que ele está precisando de boas energias, tá? Mas, vamos lá, a gente não pode parar, o mundo não para. E estamos hoje aqui, mais um sábado, Hora do Agro. Você que está nos ouvindo aí, muito bom dia. Eu vou mandar um abraço especial lá pro Matione, que semana passada participou do programa com a gente, mandando mensagem, e depois ficou falando comigo depois do programa. Ele até chamou a gente para comer uma leitoa, né? Mas ele não esqueci não, Matione, não deu, foi tempo da gente dar um pulo aí. Vem cá, semana passada foi um bate-papo entre Leonardo Rezende e Newton Mendonça. O Newton lembrando. Rapaz, categoria demais, né? As dores diminuíram. Eu fiquei lembrando do Sarapatel. Categoria demais, gente. Fiquei me lembrando do chouriço de sangue. Do porco. Isso virou quase um programa de culinária. Caipira. Gastronomia ao vivo. Apresentação Leonardo Rezende. É isso aí, minha gente. Ó, esse Vamos programa, quem nos ouve aí, esse que nós estamos referindo da semana passada, já tá no ar lá no YouTube, tá? Exato. Você pode no YouTube, lá coloca Programa Hora do Agro, você vai encontrar o nosso canal oficial, todos os episódios do Hora do Agro, todos os bate-papos, quando tem convidado, quando não tem convidado, tá tudo lá na íntegra para você poder curtir, para você poder comentar, para você poder tirar os cortes. Também temos os cortes nas redes sociais, tá? Então, você pode ser parceiro, pode desfrutar do Hora do Agro, consumindo lá o nosso conteúdo, ou inclusive sendo parceiro conosco. Vocês viram na abertura do programa que a gente citou os parceiros. Você pode também ser parceiro tanto aqui no rádio quanto no YouTube. A tua marca fica aparecendo no telão que a gente tem aqui no estúdio, né? No Instagram não aparece por conta do ângulo da câmera, mas no YouTube é um outro formato, e aí lá sim cabe a tua marca. Se quiser estampar a sua logo, a tua empresa no nosso programa, no nosso Hora do Agro, vai ser muitíssimo bem-vindo, sim senhor e sim senhora. Tá certo? Doutor, hoje formato tradicional, com convidado. Exatamente. E de peso, hein? Vamos lá? Aqui tá virando até clichê, porque toda semana a gente sempre é surpreendido. Cara, que bênção, né? Estamos abençoados por isso. E vamos lá, nesse clima descontraído, vamos receber hoje o seu Adelino Bissoni, seu Adelino lá do Grupo Botuverá, né, Adelino? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, seu Adelino. Que honra tê-lo aqui para falar desse meio século de Botuverá e contar a história. E, nossa, que legal tê-lo aqui. Na verdade, a gente já estava tentando essa agenda já. A agenda é difícil, a gente sabe. Que bom que hoje deu certo. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia, Robson, Milton, Silas. Bom dia aos amigos que estão nos ouvindo, aos amigos da Botuverá. Para mim é um prazer poder estar aqui, fazer aí um bate-papo com vocês aí, contar um pouquinho da nossa história, tá? Uma empresa que faz 50 anos este ano, estou lá em Brusque, Santa Catarina, né? E a origem é Botuverá. Botuverá, uma cidadezinha no litoral catarinense, uma cidade de 5, 6 mil habitantes.
era esse tamanho na época, quando a gente nasceu lá. E hoje não passa disso também, colada em Brusque, né? Então, mas uma cidade muito boa de se viver, qualidade de vida fantástica. E que bom que se manteve desse tamanho. Eu acho isso bom. Eu vim de uma cidade, vim de Atibaia, interior de São Paulo, que também teve a sorte de se manter preservada, pequena, acolhedora. Do jeito que o mundo caminha, as coisas crescem, as cidades acabam crescendo e tomando outra proporção. Quando você tem aquele refúgio, eu vejo com bons olhos. Cada um lembrando da sua, né? Araguari, que é de onde eu vim, também não cresceu. Toda vez que eu vou lá, todo mundo, e aí, como é que tá Araguari? Tá do mesmo jeito. As mesmas pessoas, os filhos, os netos das gerações. Exatamente. E lá em Minas tem um engraçado, eu não sei se lá no sul tu vai assim, quando você vai conversar com alguém, como eu fui pra lá agora, há 2 semanas, aí conversa com... Você é filho de quem? A primeira pergunta, você é filho de quem? Porque todo mundo conhece todo mundo. Adelino, vamos lá. Tu falou de 50 anos de Botuverá, e isso é muito tempo, é muita história, e vamos aproveitar para contar a história. As pessoas não entendem, ficam criticando às vezes, ou ficam fazendo críticas sem entender como é que as pessoas chegaram onde chegaram. Acho que as coisas são fáceis, que vocês vieram lá de Botuverá, já vieram de lá para cá com uma frota de caminhões prontos, comprando terra, enfim, comprando Mato Grosso. Chegaram aqui, já foram pro melhor bairro da cidade, casa grande, e aquela coisa, fartura, e ninguém sabe da história, ninguém sabe das origens, né? Como é que vocês chegaram aqui? Como é que o senhor chegou até hoje? Como é que o Adelino dos Sonhos chegou na posição que está hoje? Saiu de onde? Quem... Conta pra gente essa história, posiciona a turma que está nos ouvindo aí, nossa audiência dessa história. Vamos voltar um pouquinho mais lá no passado, antes da Botuverá. Então, o meu avô, por parte da minha mãe, minha mãe nasceu num sítio no interior de Botuverá. De lá o meu avô andou uns 25 quilômetros. Andavam a pé, de carroça na época, tá? Já foi a primeira mudança. Depois mudou de novo, tá? Para um bairro também no interior de Brusque. Mas nesse período, quando ela estava nessa primeira mudança dela, ela casou com meu pai e voltou mais para o interior ainda de Botuverá. E de lá, ela sempre contava que todo mundo falava que eles tinham um sítio muito rico, porque eles tinham de tudo no sítio. Comprava o sal e o trigo para fazer alguma coisa em final de ano. O resto tinha. Produzia tudo, tá? E isso fazia diferença, tá? Dinheiro praticamente não existia. E aí o meu pai foi trabalhar na Souza Cruz, uma empresa americana de cigarros, né? Era o dinheiro que ele via, e com isso ele fazia os negócios. Para o sustento, a minha mãe tirava. Aí quando mudou para Brusque, eu nasci nesse sítio, nós mudamos de lá, eu tinha 3 anos. Então, nós estamos falando de que época? Em 1950, alguma coisa assim, né? Porque eu sou de 60, tá? Ali para 50. Quando eles mudaram. E aí quando a gente veio para um outro sítio em Brusque, era do mesmo jeito. Então, tinha vaca, porco, galinha, marreco, horta, pomar, flores. Tem que ter flores também, tem que ter flor na mesa, tinha que lavar a casa, ajudar a limpar, e ela ensinou isso pra gente. E eu sempre teve na minha memória isso. Como meu avô mudou 2 vezes, para a época era um visionário. Você tá lá no meio do mato, poder, né, ir para um lugar melhor. E a minha mãe sempre falava que lá de Botuverá, ela sempre pensava, nós somos 7 irmãos, tá? Eu sou o penúltimo. Como é que nós vamos criar 7 filhos aqui num sítio tão pequeno? Aí veio para um outro, tá? E começou do zero a plantar as coisas e ter mais espaço para poder criar os filhos, né? Que é o que queria. E eles, tanto a minha mãe, italiana, né?
que a gente sempre fala, né? Que mando em tudo, tá? E ela e o meu pai sempre pensando à frente. Meu pai como trabalhava com uma empresa americana, vinha informação diferente, que a gente não tinha acesso. Exato. Né? Não se tinha um telefone, não se lia um jornal. Ser sitiante nos anos 50, não tinha mesmo. Você sabia aquilo que acontecia ali na comunidade. Exato. Né? Era só isso, né? A informação demorava para chegar em tudo. E também quem nos trazia informação em Brusque, nós morávamos do lado da igreja, aí tinha as freiras que cuidavam do colégio e o padre. Então essas pessoas que saíam um pouco e traziam alguma informação do outro lado do morro. Uma vivência além da cerca ali, né? Exatamente. E isso colocou em nós que, tem que ir para frente, o mundo não se restringe só a esse pedaço e vamos seguir em frente, né? Tá? E aí eu lembro que quando começou a empresa, começou com o meu irmão mais velho, depois juntou os 3, né? E no encontro que eles tiveram em Realeza, Minas, tá? Trabalhando com caminhão, os 3 trabalhando com caminhão. E aí... Desculpa cortar, que caminhão que era essa? Pra gente entender o que eu tô falando. Era Mercedes 1113, 1111, 1113, tá? Não tinha ar-condicionado. Não tinha ventilador. Não era automático. Não tinha rádio, não tinha suspensão. Piloto automático, não tinha. Só pra me entender, porque o pessoal vai achar, trabalhava de caminhão tá no só luxo. Só aperta o botão, ele vai. Então, e aí eles, né, não tinha nada a ver com meu pai, a sociedade era eles, mas eles combinaram, quando eu chegar em casa, nós vamos falar isso pro pai e pra mãe. Aí meu pai e a minha mãe, na hora, beleza, tudo bem, tô muito feliz que vocês estão fazendo essa sociedade e tal e coisa. Só tem uma coisa. Um porémzinho aí. Vocês vão ajudar, vocês não fizeram faculdade, mas vocês vão ajudar a pagar a faculdade pro Adelino e pro Nico. São os dois mais novos. Os dois caçulas. Eu tinha 15 anos, tá? E aí depois eu já fui fazer o científico, que era na época, né? No centro, em Brusque, e à noite, ia de ônibus, voltava às 11 horas da noite, né? E depois a faculdade, em Brusque não tinha faculdade, fui fazer faculdade de administração em Blumenau, por 4 anos, ia de moto, do interior de Brusque, 10 quilômetros, no centro, de lá pegava o ônibus e ia para Blumenau, tá? Chegava em casa meia-noite. Como tá um friozinho, aí eu lembro da época. Eu imagino frio. Eu lembro da época. Eu chegava... Friozinho, falando disso no sul do Brasil. Não, aqui não, friozinho daqui hoje, né? A gente chegava no ponto final do ônibus lá, montava na moto. Nossa. Tá? E era o que tinha, tá? E naquela época ninguém usava capacete. Não usava. O frio vinha na cara mesmo. E por 2 anos eu ia no ônibus junto com o Luciano Davan, tá? Que era funcionário na época também, começando também, e até hoje a gente sempre conversa, sempre que ele vem a Rondonópolis, ele me liga pra gente pelo menos jantar e, né, bater um papo. E quando vem para Mato Grosso, quando vem para Rondonópolis, como é esse caminho e por que Rondonópolis também, Adelino? Então, a gente trabalhava como de Brusque e tinha já na época a Ceval, né, que hoje é Bung, e a gente trabalhava muito com eles, puxando grãos do oeste catarinense, do Paraná, né? E eles abriram uma unidade aqui em Rondonópolis e nos convidaram para vir aqui, tá? Essa unidade é até hoje aqui na entrada do Distrito Industrial. Ali na BR. E em 82 já os caminhões começaram a vir para cá, na época eu estava na faculdade ainda. E aí, 83 foi a primeira vez que eu vim. Eu vim no final de ano. A gente trouxe um calcário do Paraná
deixou na beira da rodovia ali em cima da Petrovina pro pessoal que era da Garça Branca. Hoje Girassol, Petrovina, Tropical, aquele pessoal do Gelner e Grisan, tá? Augustin. E aí isso foi aumentando o fluxo aqui, o pessoal abrindo as novas áreas. E aí em 84, tá? Eu terminei a faculdade em 83, em 84 eu vim e morei um ano num quartinho ali no posto Trevão. Esse quartinho era o meu escritório, o meu depósito de pneu e dormia ali, tá? Já cuidando da transportadora. Já cuidando da transportadora. Fiquei um ano por aí, indo e vindo. Aí em 85 eu casei, e aí viemos de Mala e Cuia. Compramos um terreno ali do lado do posto Trevão, por onde a gente ficou por muitos anos. E aí construímos 2 casinhas. Uma de 42 metros que eu morava, que metade era escritório. Né? Mas foi uma época de muito aprendizado, tá? E a cidade, assim, chegando gente de todo lado, como chega até hoje, né? Mas como a cidade era pequena, e ali no posto Trevão era o encontro de quem estivesse chegando, tinha que passar por ali, né? E assim, fazia de tudo, né? Eu não tinha funcionário, né? Na época tinha uns 15 caminhões já, os funcionários tudo lá do sul, mas a gente trabalhava aqui por 3 meses, 4. Depois, só na safra? Só na safra praticamente, e depois de que os caminhões acabavam indo Nordeste, como tinha muito arroz, levava arroz aqui para o Nordeste, e para vários lugares do Nordeste, e voltava, só tinha 2 opções lá, sal de Mossoró lá, de Mossoró, né? E começou alguma coisa de gesso, que é aí do interior de Pernambuco, tá? Trazia, eram os 2 produtos que tinha do Nordeste que vinha para cá, levava arroz e trazia. Exato, fazia isso na época, tá? Nós estamos falando aí de 80, 85, por aí, essa época. Até o início dos anos 90, né? Aí os anos 90 não mudou muito não, porque assim, as coisas estavam indo devagar, né? E se vocês lembrar, a cada 10 anos vinha uma crise, né? Agora nós estamos vindo com menos tempo, mas era por aí. Historicamente, cada 10 anos. Nós estamos falando dessa época aí. O senhor que cuidava da parte administrativa, cuidava do escritório. O senhor não tocava os caminhões, não era motorista nessa época, não? Ou também era motorista? Não, na verdade, eu só trabalhei com caminhão antes de vir para cá, que o meu pai, que era minha mãe que administrava, porque ele trabalhava fora, tá? Nós tínhamos um comérciozinho de telha, tijolos, tanque de lavar roupa que faziam de cimento, lenha. Eu fazia mudança do pessoal lá no sul com um caminhão pequeno, com um Mercedinho, né? No toquinho, um caminhão pequeno. E o pai mantinha essa atividade porque ele tinha o frete do fumo da colônia, do interior, para Souza Cruz, e a gente levava o adubo de volta para o interior, para o pessoal. Isso era uma época também, por 60 dias. E era uma fonte de renda boa, tá? Se trabalhava muito, tá? Não tinha dia, não tinha hora, muito, tá? Mas trazia dinheiro para casa. E aí, para o resto do ano, você tinha que complementar fazendo outras coisas, tá? E as coisas, lógico, não dá para comparar como hoje, né? E você sair e poder atender o pessoal no interior. O cara ia fazer uma estufa de fumo, tá? Precisava de um monte de tijolo. O cara não tinha recurso, ia comprar onde? Não tinha condição. Como é que busca isso? Isso. Então, meu pai era a ligação com esse pessoal, com a Souza Cruz. A Souza Cruz incentivava nós a fazer isso, para poder chegar no interior, tá? Essa característica do empreendedorismo que o senhor está falando, os pais dos senhores eram empreendedores.
tinha essa veia empreendedora, eram comerciantes que enxergavam essa oportunidade. Nunca, pelo que eu estou entendendo, nunca tiveram preguiça de trabalhar a hora nenhuma, né? Nunca. Era assim, se precisasse, e na época que eu falo que a gente puxava o fumo do interior para Souza Cruz, era sábado, domingo, feriado, não tinha dia, porque nem hora nem dia, não tinha dia, não tinha hora, tá? 4 horas da manhã, ó, dependia da região que a gente ia, tá? O horário de levantar era o tempo para chegar lá, o cara tá acordando, tá? A hora que ia amanhecer o dia, né? Se você ia perto, você dormia um pouquinho mais. Se ia longe, você levantava mais cedo. Tá? Quando ele acordasse lá, você estava chegando. Tava lá. Ele tá lá. Eu acho que eu não vou me cansar nunca de falar e de lembrar as pessoas isso. Quem olha para empresas, grandes empresas hoje, grandes empresários, fica imaginando que essas pessoas começaram grandes já. Ninguém para ouvir essas histórias e entender que ninguém começou grande. As pessoas começaram trabalhando e trabalhando muito. Trabalham muito até hoje, só que um pouco mais tranquilos, com questão até da tecnologia que você tem à disposição, com conforto, mas trabalharam muito e geralmente começam com os pais, né? E os pais do senhor vieram para cá? Não, eles... Meu pai tem um negócio até interessante. Quando ele aposentou, quando ele fez 60 anos, ele aposentou. Aposentou novo. Mas na época era isso. E ele aposentou, comprou uma casa em Camboriú e ele construiu aqui, ali na Vila Goulart. Fez uma casinha para ele. Então, eles ficavam, na época da temporada, em Camboriú e Brusque. E depois, quando esfriava muito lá, eles vinham, ficavam aí 6 meses. Dia do frio aqui, não. Vinham pra cá, ficavam aqui. Eles acompanhavam uma boa estratégia. Ajudaram muito na criação dos netos, né? Que coisa boa. Então, assim, ficou à disposição. E eu sempre falo isso. Tudo que ele tinha, que eles tinham, os terreninhos, as coisas que eles tinham na época, tudo eles passaram para os filhos. Eu nunca entendia isso, tá? Depois que ele já faz 20 anos que faleceu, a minha mãe com 83 anos, a minha mãe faleceu vai fazer 4 agora, com 91. E aí uma vez a minha mãe me disse, quando o pai passou tudo para vocês, eu não falei nada para ele, mas eu achei que ela nunca discordava dele, tá? E eu achei que não tinha sido uma iniciativa correta, mas vendo hoje do jeito que a gente fez, tá? Não podia ter sido melhor. Que bênção. Então, assim, eles sempre estiveram perto, sempre, tá? Nós depois compramos, faz 32 anos que nós temos a nossa chácara aqui depois da PRF. Também é um sítiozinho, 40 hectares. E meu pai cuidou por muito tempo ali, tá? E final de semana, os netos iam tudo para lá. Chegava lá, a hora que chegava, ele já estava lá com o cavalo arriado para ficar puxando o cavalo com os netos em cima. E durante a semana, o que conseguia colher aí, trazia, ele deixava nas casas dos filhos. E tinha mais coisa, deixava na empresa para os funcionários pegar. Ele adorava fazer isso, tá? É o legado que deixa, né? Sempre com muita fé, crença em Deus, muito firme isso, tá? Que faz a diferença, né? Tá? O senhor bem colocou a coisa de ser visionários. É algo que se nasce, é algo quase que um dom. Porque nós temos que entender também, aí chamando quem está na audiência, ouvindo, acompanhando aqui o bate-papo, nós temos que entender o contexto, entender a época, largar tudo em um lugar, ir para outro, fazer era um risco, era algo de fato de visionário, porque a cultura, ainda mais dentro nos interiores do Brasil, a cultura era você ter ali a sua terrinha, a sua propriedade, nasceu ali, cresceu ali, cria os filhos ali, e aquilo se perpetua. Largar tudo para mudanças, para fazer mudanças,
não era o comum, era algo mesmo de visionário que vinha de família mesmo, era quase que a contramão da coisa mesmo, quase que a exceção da regra, né? Eu acho, Robson, que tá até no sangue, né? Porque o meu bisavô veio da Itália, tá? Inclusive em 2016, né? Nós voltamos na Itália e achamos a igreja onde ele foi batizado. Mas é o único registro que tem. Não tem o registro dele da saída da Itália e não tem o registro dele na chegada no Brasil. E é uma cidade, Isano chama, uma cidade na região de Milão, norte da Itália, tem 2.000 habitantes, e passamos 2 dias nessa cidade, sitiantes, o pessoal do interior, e no período que ele foi batizado, eles nos falaram que foi um período de migração interna lá. Então, igual o pessoal do Nordeste vem para Mato Grosso, volta, tá? A gente acredita que eles vieram, ele nasceu ali, foi batizado, né? O cristianismo, né? A religião católica na Itália é muito forte, e aí a gente não sabe o lugar certo onde os pais dele... Provavelmente a família não é da origem daquela cidade, é de outra cidade, que é a origem da família, mas ele foi batizado ali. Foi batizado ali. Interessante. Então, vamos dizer assim, já tem traços no sangue de mudança, de empreendedorismo, né? É algo até, por isso que eu estava dizendo ali, que quase que um dom, uma essência, não é? Claro, tem muita coisa que se aprende, mas é aquela pequena porcentagem do que não se aprende, aquela porcentagem do que se nasce. Nasceu pra coisa. E eu acho que vem daí. Ser mais aventureiro. A minha avó, por parte de mãe, ela nasceu em 1900, morreu em 1992. E um dia que eu estava visitando ela, já morando aqui no Mato Grosso, aí eu disse pra ela, nona, né? Nona. Nona. É longe, tá? Aí eu disse, não, Adelino, não é longe. Longe é quando nós morávamos lá no 7, que não passava ninguém, a gente não sabia de nada. Hoje, vocês já têm telefone lá. Sabe as palavras. Vocês conseguem se comunicar via telefone, tá? Então, a distância não é mais do que era os 20, 30 quilômetros que tinha aqui quando a gente morava lá no 7. Sabedoria. Sabe as palavras. Não sei se... Vamos lá. Vocês são em quantos? Nós somos 5? Nós somos em 7 irmãos, tá? 5 sócios na empresa. Nós temos 2 irmãs, tá? Lá na origem até eles fizemos negócio com os cunhados também, mas eles preferiram sair. Não, vamos tocar a nossa vida, né? E ficou nós os 5 irmãos, que hoje só está aí o Nico ainda na empresa, até temos o compromisso de ficar lá até final de agosto, tá? Mas a terceira geração, na empresa a gente trata como segunda geração, mas na verdade como família a terceira geração está à frente, com muito mais tecnologia, muito mais capacidade, muito mais coisa à disposição do que a gente tinha. Então é só dar sequência e seguir em frente. Isso. Dessa sucessão daqui a pouco. Minha gente, 6h30. Vamos faturar, seu Nilton? Somos o Grupo Botuverá, que há 50 anos produz, abastece e transporta tudo que a cadeia do agronegócio pode gerar. Somos transporte, somos TRR, somos agricultura e pecuária. Produzir é a nossa paixão, mas transportar é a nossa herança. Botuverá, há 50 anos, acreditando na força do trabalho. Você se lembra o que estava fazendo 20 anos atrás? Teve algo que você plantou e hoje colhe os frutos de tanto esforço e trabalho? Em 2003, nós plantamos as sementes da Fertimig Fertilizantes e depois de algumas colheitas boas, vendavais, dias chuvosos e ensolarados regados de muito trabalho e dedicação, crescemos fortes.
sólidos, com uma adubação adequada e nutritiva para superar qualquer tempo ruim. Temos orgulho e gratidão de ter você como parceiro e de ajudar a promover a fertilização da produção de alimentos do mundo. Grupo Fertimig. Forte como sua lavoura deve ser. A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, provendo consultoria, produtos e serviços inovadores. A importância da Nutripura, que a gente vem acompanhando já ao longo dos anos, mais de 2 décadas de trabalho da Nutripura, nós observamos o cuidado que eles têm ao divulgar os seus trabalhos, os seus ensaios, os seus estudos, os seus produtos para os clientes, para os pecuaristas de todo o Brasil. E isso é muito importante quando você atesta, quando você aprova os trabalhos dentro de casa para você levar para os produtores. Guilherme Tonhar, diretor comercial na Estância Bahia Leilões, parceiro da Nutripura. Juntos, vamos mais longe. Muito bem, já de volta com o nosso programa. Deixa eu relembrar aqui os nossos parceiros: oferecimento do Hora do Agro, Nutripura, Seu Agro, Fertimig, Grupo Botuverá. Hoje, seu Adelino aqui conosco. Que prazer, que honra. Atos Sementes, há 40 anos produzindo sementes de qualidade. Mega Gráfica, imprimindo qualidade, flyers, folders, panfletos, cadernos, calendários, tudo que você precisar com acabamento e alta tecnologia em impressões, certo? E lembrando você que está aí na audiência, quer ser parceiro Hora do Agro? Deixa uma mensagem pra gente lá no nosso Instagram, manda aquele direct que a gente vai conversar contigo. Na verdade tem o telefone e eu nunca lembro esse telefone, então você deixa uma mensagem lá pra gente no Instagram. Aproveita e nos segue também, @programa Hora do Agro, tá? Você pode ser parceiro no rádio, você pode ser parceiro também no nosso canal do YouTube. Enquanto eu tô falando isso, o companheiro Nilton Mendonça conseguiu o telefone e anote aí: 67 99871 2265, 67 99871 2265. Fala com a dona Edna Rondon, que tá lá fazendo companhia pro nosso companheiro Gino Rondon, que, se Deus quiser, daqui a pouco tá devidamente restabelecido aqui nessa bancada do programa Hora do Agro. A gente falava agora na saída aqui, doutor Leonardo, na saída do bloco, o quanto é bom contar história, o quanto é bom ter esse espaço, ter esse programa para contar e, para mais do que contar, ouvir histórias. É um prazer enorme, a hora passa voando. A gente até estuda, viu, gente? Chamando vocês da audiência aí, estuda aumentar um pouquinho esse programa aqui. Vamos ver o projeto futuro aí, porque é muito bom mesmo. A gente faz isso porque a gente gosta muito de ouvir e conhecer as histórias. Quem vê as empresas, quem vê as pessoas hoje, não imagina como era, como foi trilhado esse caminho. Nós estamos falando aqui hoje, contando um pouco da história da Botuverá. Hoje nós estamos falando de uma empresa de 50 anos. E acho que as pessoas precisam de fato saber como era o Brasil na época, como era Mato Grosso na época, como era vir para Mato Grosso na época, como era Rondonópolis, aquela história. Cheguei aqui, era tudo mato mesmo, era difícil, era na tora, como diz o outro. Então é bom a gente poder ter esse espaço para contar a história. Falei demais, vamos continuar o bate-papo. Contar a história. Vamos continuar isso, Adelino. A Botuverá hoje ela é mais do que transportadora. Ela já expandiu os negócios. Depois, se eu quiser falar disso. Mas a minha pergunta agora vai para outra direção. A gente estava falando, eu perguntei da sucessão dos meninos. A gente fala menino, né? Sim. Dos meninos que vêm assumindo o negócio e tudo. E eu sei também que a família de vocês, o senhor deixou bem claro isso lá desde o começo, que era perto da igreja, tinha contato com as freiras, com os padres. Eu sei que todos vocês são católicos e da fé que vocês têm em Deus, que professam. E o quanto isso interfere na vida de vocês, do grupo e nessa sucessão. Como que foi isso, essa proximidade de vocês? Como é que é a relação da terceira geração? E o quanto que Deus faz parte disso? O que a gente está completando essa transição esse ano, mas nós já começamos ela há 12 anos atrás.
tá? E sempre, não são todos, eu tenho 12 sobrinhos, né? Então não são os filhos, então não são todos que estão na empresa. Já tem, eu mesmo tenho 5 filhos, né? Tenho 2 agora recém-nascidos, mas eu tenho um que mora em São Paulo, que é médico, né? Já foi para outra área. Já foi para outra área, tá? O meu irmão, que só tem um filho, só também tem um filho morando em São Paulo, mas é na área de transporte, mas já não tem nada a ver com a empresa. Mas os que estão ali, eles continuam fazendo aquilo que a gente fazia, decisões colegiadas, né? Então a gente continua tendo um CEO e mais 3 diretores, então são 4. Quem cuida do agro, quem cuida da transportadora, a transportadora também tem vários segmentos dentro dela, tá? E a gente está dividido, vamos dizer assim, em áreas diferentes, mas o que cuida do agro, tá? Ele também tem que saber o que está acontecendo na área do transporte e ajudar nas decisões. Saber dos processos todos. Exatamente, porque quando é uma decisão colegiada, você sabe que a gente procura tomar sempre as melhores decisões na hora. Mas uma semana, um mês, um ano depois, essa decisão pode não ter sido tão acertada. E aí vem as reclamações, tá? Então, mas foi 4 que pensou nisso, tá? Fica melhor. Hoje o senhor está se preparando para deixar a burocracia, deixar o administrativo. É isso? Passar o bastão? Ser mais conselheiro, talvez? Não, exato. A gente está estruturado nisso. A gente tem o conselho de administração, a gente se reúne uma vez por mês. Nós temos o conselho da família, que reúne 4 vezes por ano, e quando precisar, tá? E hoje ainda, assim, a parte administrativa praticamente já não faço mais nada. A gente vai lá, tá? Mas acompanhando e ficando à disposição deles, que é o que a gente vai fazer por um bom período ainda. Precisando, chama que eu estou aqui à disposição para ajudar. Principalmente é o que a gente vem fazendo agora, porque a técnica, o serviço se aprende muito fácil, mas continuar o legado de estar junto, de querer estar junto, de gostar de estar junto, tá? E isso para nós fez e faz muita diferença. E isso é aquilo que, se você não cuidar, você perde, porque o mundo muda, a correria aumenta, a loucura, a tecnologia, ao mesmo tempo que nos aproxima, nos distancia, cada um no seu celular. E aí isso vai se diluindo. Exatamente. Mas eles mantêm isso. Eles gostam de fazer isso, tá? E a gente precisa falar. Eu até, quando chegou um videozinho desses que a gente tem feito aí, contando a nossa história aí dos 50 anos, chegou um vídeo desse pro Blaio e ele me ligou, muito feliz. Aí ele disse, mas tem que contar a história dele. Aí ele disse, mas nós estamos contando. Não, mas tem que escrever. Não, mas nós já escrevemos um livro. Já existe o livro. Já existe o livro também. Eu disse, eu nunca vi. Eu disse, eu vou te mandar um. Tá? Aí eu mandei o livro para ele. Passou 3 dias, ele me ligou, mandou umas fotos do livro, tá? E depois ele disse, a história de vocês é muito parecida com a nossa. Não deixou ninguém para trás, tá? Então isso é um legado que precisa continuar, tá? Hoje nós somos muito imediatistas. Um vídeo de 5 minutos ninguém mais quer ver. Quer ver de 1 minuto num TikTok da vida. Exatamente. Aí você recebe, eu falo isso, mais de 90% é uma conta, sei lá, né? Do que você tá vendo não serve para nada. Você nem lembra. Exatamente. Você nem lembra. E aquilo que tem valor e aquilo que vai fazer diferença para você no futuro, tá? Você às vezes não tem o tempo para cuidar, para se preparar. Gosto muito do Luciano, tá?
fazer uma propaganda para ele aqui, o Luciano da Havan. Luciano Henck. Ele é visionário e conta a história e não tem dia ruim para ele. E é isso, tá? Você tem que acordar e saber que, tá? Você pode fazer a diferença no dia, tá? E ter um objetivo, ter um sonho, mas para chegar lá você tem que todo dia dar um passo, tá? E para nós na Botuverá essa transição é muito tranquila, tá? Tivemos a felicidade de ter quem goste em cada setor, tá? Então, e não é só a transição da família. Nós estamos fazendo a transição junto comigo e com o Nico. Já saíram alguns e tem mais alguns funcionários saindo também, que estão lá há 30, 35 anos, né? Então é uma mudança grande. Olha como a coisa é complexa. Nós já falamos disso aqui no Hora do Agro, o desafio que é a sucessão familiar. Sim. O desafio que é a transição. Nós estamos falando aqui da sucessão, a transição geracional, a manutenção daquilo que faz parte enquanto essência, não da empresa, mas da família, mas isso evidentemente se reflete dentro da empresa. E aí trazendo para os negócios, propriamente dito, olha o tamanho do desafio que você tem a transição também dos colaboradores e você tem que entender os perfis de cada um filho, por exemplo, não quis, quero ser médico e tá em São Paulo. O outro gosta mais da burocracia, o outro gosta mais da lida, o outro... Olha o quanto é trabalhoso. O senhor Danilo falou aqui, tá há 12 anos, nesse atual processo de 12 anos, olha só o tempo e realmente esse tempo é necessário, não dá para acelerar esse processo. E aí a próxima geração que vir talvez demore também 12, talvez demore 20. Já começou. Tá vendo? Olha só como a coisa... E é desafiador. Graças a Deus, tá? Ele nos permitiu, vem permitindo isso, que essa transição, essa passada do bastão, seja planejada, com tempo. Harmoniosa. Sem sobressaltos, né? A gente vê muitas que às vezes o pai morre cedo e os filhos têm que se virar, não sabe nada, não estão no negócio. Mais traumática a mudança, exatamente, né? Nós tivemos aqui a entrevista com a Norma. Me lembrou ela na hora quando o senhor falou isso. Ela sentou aqui. Ela contou exatamente isso. Da Norma foi desse jeito. O susto, né? Que foi. Nesse processo, então assim, a gente conhece muitas famílias que teve que fazer na marra, como se diz. E quando não há essa harmonia dentro, a brigaiada, a coisa não vai dar certo. Às vezes a empresa não sobrevive. Exatamente. Você vê a coisa ruir. Então, assim, nós temos essa felicidade de poder tocar isso. Já tem netos. As duas netas mais velhas, olha só, já estão fora também. Estão lá em São Paulo fazendo medicina. Aí. É uma neta do Vilimar e uma neta do Glomer. Tá? Então, assim, quando a gente fala, 12 anos é muito tempo, tá? Mas começou um processo meio do nada. Vamos começar a reestruturar, vamos vendo, porque vai chegando, né? E tem que ter muita maturidade empresarial para entender o momento de iniciar esse processo. O que a gente tem também é a geração anterior fala, não, o jeito que eu faço é assim, e perpetua aquilo, não dá espaço para quem tá vindo, porque acha que não, os meninos não vai dar conta. O maior risco que a gente corre é ficar dizendo, eu sempre fiz assim. E os meninos não vai dar conta, não vou... Uma empresa, para ela sobreviver, ela precisa ir se moldando, se adaptando e tá sempre pronta aos novos processos, se atualizando sempre. Senão, ela fica pro meio do caminho. Tem que saber mudar. Essa característica da empresa de vocês, que é uma empresa familiar. Não tem como fugir de uma empresa familiar. E quando o senhor fala assim, eu lembro da Deise, sua sobrinha que trabalhou comigo, foi estagiária no escritório. Ela tentou sair, tentou ir para a advocacia e acabou
voltando para a empresa, foi para a empresa, né? Sim. E essa é uma característica interessante, eu conheço a Deise um pouco, sei o quanto ela valoriza a família, o quanto ela gosta, e eu até conversei com ela tempos atrás, e isso é uma característica, parece uma característica de vocês, essa união, todo mundo querer estar em torno, voltar, mesmo aquele que às vezes saiu, foi tentar alguma outra coisa, mas sempre encontra acolhida na família. Não, vem pra cá. Isso é coisa de italiano também, não é não? Ah, com certeza. E com certeza né? A gente sempre fala, né? Minha mãe é aquela fartura de todo mundo reunido. Tem que estar todo mundo aí debaixo da asa da galinha ali. A gente vê muito isso na famílias italianas, tem muito dessa cultura mesmo. Sim, e são coisas diferentes, né? O italiano quer que a gente fique ali junto o tempo inteiro. Se você vai pro americano, quando você faz 18 anos, meu filho, pé na bunda, emancipa, vai embora. Corre, vai trabalhar, vai buscar o seu. É isso mesmo. São características, né? Tá? Mas essa sucessão tá feita, tá pronta, né? E nós estamos muito felizes com isso, que estamos conseguindo deixar uma empresa sólida, né? Um legado grande, e quem está à frente agora é muito preparado. Então a gente acredita aí que nos próximos anos estão preparando aí para dar mais um salto. A segurança de poder entregar, de poder descansar, não, agora vai que é tua. Outra coisa que a gente tem, a nossa cultura é muito forte dentro da empresa. Então os nossos funcionários, tá? Eles nos ajudam muito com isso. O funcionário que chega lá e não se adapta, tá? Ele não fica. Ele sai e vai embora. Porque é muito forte. Não só da família, mas os outros, como eu falei, a porção de funcionário que vem aposentando, o cara você falou funcionário de 30, 35 anos. 35, né? Eu tenho hoje na empresa, pode ser até que 3 de certeza, que é um contador, o Egno, que está lá desde 88. Nossa. Acho que o Rubens trabalhava num outro setor que a gente tinha e tá lá, já estão aposentados, tá? E estão lá ainda. A Lídia, minha secretária, está há 20 anos com a gente, está aposentada já faz uns 4 anos, 5, tá? Aí até ela disse, saiu minha aposentadoria, tá? Mas eu quero continuar trabalhando. Enquanto eu estiver aqui, você não vai embora. Depois, Então, assim, isso faz diferença, né? Cultura. Ter pessoas da sua inteira confiança ao seu lado. Isso é muito mais que negócio. E aí, é isso. Aí tem de 10, de 15, de 20, de 25, tá? E aí você vê os menores aprendizes quando chegam, como a gente, tá? Os últimos anos que eu saí um pouquinho mais daquela pressão do dia a dia, mais acompanhando, você começa a olhar a característica desses jovens também, tá? Tem muito menino aí, muito guri, igual a gente fala, muito bom, com 16, 17 anos, tá? Há uma reclamação geral dessa geração agora. Eu vejo pelo contrário, você precisa identificar talentos. Talento. Tem muita gente boa chegando aí, tá? É só você cuidar deles, mostrar o caminho, tá? Pessoas, famílias fantásticas, mas lógico, como nós também demos um pouquinho de trabalho, vamos dizer assim, quando era guri. Só que tem tanto tempo que a gente começa a esquecer. E a gente quer cobrar da meninada hoje o que a gente é hoje. Não, tá? E a gente sempre tem, outra característica que a empresa tem: ensinar as pessoas. A gente prefere valorizar quem está lá dentro do que ir no mercado buscar, tá? E você, a gente sempre tem uma porção de menor aprendiz. Hoje chama menor aprendiz, antigamente era guri que queria trabalhar. O Vilimar, o meu irmão,
eu não sei o número de motorista que ele ensinou. Gurizada lá. Formou profissional. Formou profissional, tá? Mas muitos. Trazer. Como é que se aprende a dirigir um caminhão? Dirigindo. Liga e vai. Tá? Ele sempre tinha alguém que recém tinha feito a carteira, que era o sonho vir para a estrada, sempre. Então, isso faz a diferença. A importância de entender, dentro disso que você está falando, a importância de entender as diferenças geracionais. Você falar para um guri desse de 14, 15 anos, para largar a tecnologia, por exemplo, é algo impossível, nasceu com ele, e a próxima geração talvez seja mais ainda. Entender esses novos perfis aí, e não é o que a gente vê, empresário de cabeça um pouco mais fechada, dentro e fora do agro, não gosto, não contrato esses jovens, esses meninos, porque porque não lida. E talvez não seja esse o caminho, talvez abre espaço, seja melhor, né? Mas, Robson, hoje o problema somos nós, tá? Eu sempre falo, você tem o celular, sei lá quantas funções tem, você não aproveita 10%. A gurizada sabe tudo. Tudo. Aí você pega um caminhão hoje, tecnologia que tem num caminhão, num trator, numa colhedeira, eu mais velho, eu não sei mexer com aquela tecnologia. Não foi o meu aprendizado. Eles sabem. Então, eles é que estão no momento certo. Falar de um maquinário de 3 milhões de reais hoje. 5. Monitorado via satélite, não sei o que. Inteligência artificial, que agora tá. Agora tem inteligência artificial. É o que a gente tem nas fazendas. E aí, exato. Quem que leva um alicate, uma chave de fenda, um joguinho de chave num automóvel? Se você voltar lá quando de arame, uma garrafa. Eu ia fazer assim. Era comum. Hoje não. Isso. Você não tem mais nada disso, tá? Então, por isso, assim, e eu não vou dizer que isso tá mais fácil para eles, não, porque tá mais competitivo. Tá? Na época que a gente estava iniciando, só a força do trabalho, a vontade de trabalhar um pouquinho mais do que o outro era um grande diferencial. Hoje já não é. Porque hoje em dia todo mundo tem acesso às mesmas coisas, então pulverizou mais. É mais gente com o mesmo acesso que você tem. Exatamente. Tá? Mas a gente tem isso no DNA da empresa, de ensinar as pessoas. Tá? Coisa boa. De estar próximo. A gente faz vários eventos, tá? Agora a gente tem dá um brindezinho e uma homenagenzinha quando o cara faz 10 anos, 15, 20, 25, tá? O cara diz, nossa, mas 10 anos. Aí a gurizada diz, nossa, o cara já está 10 anos. Não, mas tem outro lá que está 25. Aí mostra que fazer uma carreira dentro da empresa, tá? É importante. Sim. Tá? Isso não mudou. Isso é importantíssimo, fazer uma carreira. Porque você, tá? Eu sempre falo, aparece oportunidade, tá? Muitos vêm, Adelino, tô pensando em fazer isso, tá? Eu sempre digo, vá, tá? Se não dá certo, volta. Não tenha medo de dar um passo, mas também tenha coragem de voltar se precisar. Humildade. Tenha humildade, tá? Talvez voltar é mais importante do que dar o segundo passo, tá? E não tem problema. Isso para os jovens de hoje, tá? Precisa acreditar um pouco mais nos pais, precisa acreditar mais em quem está realmente próximo, tá? Que vai fazer a diferença na vida deles. Sabe as palavras. A gente está caminhando já para, tá vendo como passa rápido? Aí 57 já vai bater. Caminhando para a reta final aqui do nosso programa. Eu já vou encerrando a minha parte aqui, agradecendo imensamente, Adelino. Só quero que a gente feche falando do livro. Quem tiver curiosidade, inclusive o livro já tem que ser atualizado. O livro que conta essa história da Botuverá, que esse ano vai para 50 anos, gente. Quem tiver interesse em conhecer essa história, onde é que está esse livro e quando que sai essa atualização do livro? Nós estamos fazendo ela, fazendo as entrevistas de novo, atualizando tudo. Tem nas escolas e nós temos na Botuverá. Coisa boa. Tá? Quem quiser, entra. Procura quem lá. pedir o livro, quiser pedir, entra no nosso Instagram, lá tem os dados lá direitinho, peça que a gente envia.
Tá? Perfeito. Eu vou querer o meu. Doutor Leonardo? O meu eu quero autografado. Comentários finais, doutor. Agradecer, Adelino. Que programa, muito obrigado, né? Que programa, que baita lição que você deixou. E eu com certeza vamos te convidar para fazer outro, porque a gente ficou contando, batendo papo, a gente acabou não falando também. Tem muita coisa para falar da empresa também, de logística, das outras atividades que a empresa cresceu. Vocês estão na área da agricultura, tá na pecuária, eu estava olhando, tem combustível. Sim. Enfim, a gente tem muito papo ainda, mas muito obrigado, tá? Tenha aí seu tempo agora para você fazer a sua... Não, eu que quero agradecer. Nós somos uma empresa que não está muito na mídia, né? A gente não tem esse perfil, tá? Mas eu me coloco à disposição. Nós temos esse ano inteiro para contar a nossa história desses 50 anos. Que ter 50 anos numa empresa não é fácil. Sempre se adaptando. Agradecer todos os nossos funcionários, que são eles que nos ajudam a fazer o dia a dia, nossas famílias, né? Que nos sustentam no dia a dia para ter vontade de levantar cedo e fazer as coisas acontecerem, tá? Esse é o legado que a gente quer deixar. Deixa eu lançar um desafio pro senhor. Podemos marcar uma próxima? Podemos sim. Então tá lançado o desafio. Vocês são testemunha, quem tá na audiência, hein? Vamos marcar um próximo. Gente, obrigado, viu? Obrigado a todos vocês. Um excelente final de semana. Que Deus os abençoe. Semana que vem nós estamos de volta com mais um Hora do Agro. Tchau.